Olá pessoal, meu nome é Arthur Lima, eu sou programador e este canal é o AL Code. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os métodos que eu utilizei para aprender a falar inglês. Como vocês já sabem, eu falei na introdução, eu sou programador. E talvez você se identifique, porque talvez você também seja programador. Então eu vou mostrar para você alguns métodos, que eu utilizei que deram certo comigo. Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria de te falar para quem é programador a importância que é aprender um novo idioma. Porque chega num momento da sua carreira como sênior, você que constantemente estuda, tenta se desenvolver, vai chegar num momento da sua carreira em que você vai ter que decidir entre ir para a parte de liderança, caso você queira realmente aumentar a sua renda, seu salário, você vai ter que ir para a parte mais de liderança, liderar um time e tudo mais. E tem gente que não quer, né? Tem gente que prefere ficar mais na parte técnica, né? Também tem outras coisas que você pode fazer, mas uma das que eu acreditei que fosse mais fácil para mim na época, para aumentar a minha renda, aumentar o meu salário, seria justamente aprender a falar outro idioma, porque eu poderia continuar programando, executando as minhas tarefas, fazendo a mesma coisa que eu já estava fazendo, mas sendo melhor remunerado, né? Ganhando uma moeda mais forte, que seria o dólar no caso. As estratégias que eu tive, a primeira foi lá por volta de 2021, estava tendo a Black Friday, eu decidi então comprar um ano da plataforma Cambly. É um site bem simples de acessar, você coloca Cambly na internet. Na época estava tendo muita propaganda, muitos canais que eu assistia vídeo, canais do YouTube, anunciavam para essa plataforma. E eu decidi comprar então, eu comprei esse um ano de acesso. Eram 3 aulas por semana, de 30 minutos. E o tempo eu que marcava, eu poderia marcar a qualquer momento. Eu decidi marcar sempre no mesmo horário para manter uma rotina, de segunda, quarta e sexta. Esses eram os 3 dias que eu costumava fazer aulas. Na terça e na quinta eu estudava por minha conta, né? E também na segunda, na quarta e na sexta eu estudava por minha conta, só que tinha diferença de que eu tinha um momento de falar com alguém. E eu escolhi essa plataforma porque eu iria falar com uma pessoa totalmente desconhecida, iria ser uma aula particular, então era uma conversa como se fosse um chat, como se fosse uma ligação. E eu acabei me desenvolvendo por quê? Porque eu me forcei desde o início a falar inglês. Eu já procurei aprender a falar inglês, tentando falar. E para mim, na minha opinião, essa é uma ótima estratégia, porque para realmente desbloquear, para realmente você conseguir falar, você tem que praticar, você tem que tentar falar. E muita gente fala, né? Eu entendo muito bem inglês, eu leio muito bem, eu só não consigo falar. Então, o primeiro passo é falar, é tentar. E quando você paga um curso, onde tem um professor que vai lá conversar contigo, ver suas dificuldades, planejar uma aula, é muito bom. Então lá na plataforma eu achei muitos professores bons, fiz aulas com eles e durante esse um ano também eu procurei coisas que eu pudesse fazer de forma gratuita, não só pagar, né? Nem todo mundo vai querer investir um dinheiro alto, né? Porque é realmente um bom investimento. E as aulas, o conteúdo grátis que eu procurei na internet, como vídeos, como podcasts, canais do YouTube que ensinavam inglês, davam dicas, eu procurei ouvir todos eles, não de professores que falavam português, mas sim de professores que só falavam 100% inglês, porque eu queria ficar imergido no inglês, mesmo que eu tivesse dificuldade de entender naquele momento,
eu queria que eu me familiarizasse com aquela nova língua. E eu acho que esse é o principal, essa principal estratégia que você pode fazer é se imergir, é criar a dificuldade de realmente ter que aprender aquilo e não focar tanto no português. Se imergir no inglês mesmo, você cria uma dificuldade na sua vida. Ou você aprende a falar aquele novo idioma, ou você vai passar uns perrengues, né? Então, esses perrengues no início ajudam muito o seu cérebro a se desenvolver melhor. Claro que não vai conseguir às vezes a gente precisa traduzir, às vezes a gente precisa usar o português, mas na medida do possível, tenta fazer tudo em inglês, lendo o texto em inglês e se desenvolvendo dessa forma, entendendo o contexto e tudo mais. As plataformas grátis que eu encontrei, uma foi o Meetup, é um site onde você pode marcar encontros com pessoas desconhecidas, são grupos. Lá naquele site, pessoas formam grupos de coisas em comum. Então vai ter grupo de pessoas que querem só tomar um café da tarde, tomar um café numa cafeteria e conversar em inglês para praticar. Em grandes cidades você vai encontrar esses grupos mais fáceis. Como eu não estava na época numa grande cidade, acabei procurando um grupo online. Então eu me reuni de forma online e gratuita com esse grupo para que a gente pudesse falar inglês. Também de forma grátis tem muitos aplicativos como o Duolingo e dentre outros que você pode encontrar, que tem muitas aulas que ensina a parte de gramática, ensina os verbos e tudo mais que você precisa. É importante você estar constantemente fazendo alguma coisa relacionada ao inglês. Então, seja num aplicativo, estudando, fazendo atividades, isso ajuda muito e é gratuito. Outra coisa que ajuda muito é estudar todos os dias. Então, por mais que eu não tivesse aula na terça e na quinta, eu me forçava a estudar sozinho. Seja lendo livros, seja fazendo qualquer outra coisa, lendo artigos, tentando ler e resumir aquele artigo. Tudo que você faz voltado na língua inglesa vai te ajudar, porque é um processo que você vai construir dia após dia. Por isso que é importante você ter a disciplina de conseguir estudar todos os dias. E por último, eu diria que foi a leitura. A leitura me ajudou muito. Mesmo que eu não soubesse como ler algumas palavras, eu tentava ler da minha forma. E eu tentava ler em voz alta, porque você vai se familiarizando com o som daquela palavra. Muitas vezes eu percebi que eu estava lendo a palavra de forma errada, porque eu lia de um jeito. Quando eu escutava um vídeo, um podcast ou alguma pessoa conversando, automaticamente eu percebia que aquela palavra que eu disse, aquela pronúncia que eu utilizei no passado, não estava condizendo com o que realmente era a pronúncia da palavra. Então, você só vai adquirir isso tentando, lendo, falando em voz alta, conversando com as pessoas, sendo corrigido quando for com o professor que você estiver conversando, e aos poucos você vai construindo e melhorando o seu vocabulário, vai melhorando o seu sotaque, vai melhorando aquilo que você está fazendo. Então, para resumir, número 1, procure uma plataforma, um curso que te permita ter um professor para conversar somente em inglês, para destravar a sua conversação. O segundo passo seria procurar plataformas grátis para que você possa estudar, como o Meetup, são um site que eu expliquei para vocês, como aplicativos grátis, Duolingo, entre outros que você pode estudar. O terceiro seria estudar todos os dias. Então, crie uma rotina de estudo. Use métodos que te agradam. Por exemplo, eu não dou muito bem com o método de flashcards, onde você coloca, por exemplo, uma palavra de um lado e o significado do outro e você vai memorizando. Eu já tentei esse método e não deu muito certo comigo. Mas ele é muito bom para outras pessoas. Não significa que só porque eu não gosto desse método, só porque eu não consegui estudar com esse método, ele não seja bom. Ele só não funcionou comigo. E é essa a minha dica. Procure um método que funciona com você. Estude todos os dias da forma que dá certo.
mas estude todos os dias. Você precisa se familiarizar com o novo idioma. E também, por último, a leitura. A leitura ajuda demais. Leia em voz alta, pratique, fale, corrija sua pronúncia e vá seguindo. Para corrigir, você vai ter que escutar podcasts, você vai ter que escutar outras pessoas conversando, outras pessoas falando, e o seu cérebro, aos poucos, ele vai se familiarizando com o novo idioma. Esses foram alguns dos passos que eu fiz, eu diria que foram os principais dos passos que eu fiz para poder aprender a falar inglês. E neste canal, como ele é voltado para programadores, eu vou procurar fazer alguns tutoriais falando inglês para que você veja que mesmo eu não tendo inglês 100%, mesmo eu não tendo inglês perfeito, eu já consegui uma vaga para trabalhar fora. E você vendo o meu nível de inglês, talvez isso te encoraje também a aprender e a tentar essa nova empreitada na sua vida, né? Aprender um novo idioma para, quem sabe, trabalhar para uma empresa fora. Então, esperem alguns tutoriais, usem eles para que você possa praticar e também para que você possa ver um exemplo de uma pessoa que começou a estudar há poucos anos atrás e agora fala inglês também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço que você deixe seu like, que você se inscreva. E espero ver vocês aqui no próximo vídeo também. Tchau!